E enfim, logo após essa pequena pausa que tivemos, estamos de volta com esse tema, que anteriormente a gente estava falando sobre algumas entidades e criaturas femininas do Japão. Mas se você não viu o vídeo anterior, não faz assim tanta diferença, pois lá praticamente são histórias diferentes das de hoje, e esse vídeo é uma continuação daquele. Mas sem muito mais enrolar, procura aí um canto escuro e vamos pro vídeo. A Noreonago significa literalmente garota molhada, e é um yokai que se aparenta com uma jovem com cabelos bagunçados e que está completamente encharcada, como se ela tivesse acabado de sair de um rio ou algo assim. E como seu nome sugere, ela está sempre molhada, com seu corpo pingando água e frequentemente coberta por folhas mortas cobrindo o seu corpo. E essa criatura vaga pelas estradas próximas a rios, pântanos ou leitos da água, durante especificamente as noites com chuvas fortes. E os viajantes podem acabar se deparando com essa jovem que está supostamente perdida e completamente ensopada por conta das chuvas. E normalmente as pessoas vendo essa cena tentam ajudar ela, mas quando alguém se aproxima demais, a Noreonago olha diretamente nos olhos da pessoa e sorri. E se o sorriso for retribuído de volta, ela segue a pessoa, ficando ao seu lado para sempre. Porém, a companhia desse ser não é tão agradável e saudável quanto parece, e a exposição a Noreonago pode causar um tipo de desgaste na pessoa. Isso porque ela tem um forte cheiro de mofo ou de pântano, que tende a fazer a pessoa passar mal por conta da exposição. E a única maneira de evitar a Noreonago é ignorá-la completamente e não retribuir o seu sorriso. Caso contrário, poderá perder a vida simplesmente por desgaste e exaustidão extrema. A Wariona é um yokai que se apresenta como uma mulher jovem na faixa de 17 a 18 anos, e ela aparece para viajantes nas montanhas da ilha de Shikoku, e ela aparece especificamente nos dias 9 e 10 de cada mês, e segundo a lenda, ela habita as profundezas da montanha. E segundo a lenda, pode-se ouvir risadas ecoando em algum lugar dali, distante. E esses são os relatos dos lenhadores e viajantes que vão até a montanha durante a noite. E embora ela tenha uma aparência de uma jovem amigável, ela é de disparado uma das criaturas mais perigosas dentre os yokais do folclore. Quando alguém a encontra, ela sorri e começa a rir, e sua risada é tão contagiante que aqueles que ouvem não conseguem evitar e riem também. E é aí que realmente mora o problema. Mesmo após a Wariona partir do local, a vítima não para de rir, e as pessoas que riem junto a ela continuam rindo incontrolavelmente, e rolando no chão, ficando sem fôlego e incapazes de se levantar, deixando o pulmão completamente vazio e sem ar. E esses ataques de riso podem evoluir para uma febre terrível, que após alguns dias pode mesmo até levar à morte da vítima. Entretanto, mesmo aqueles que conseguem controlar as risadas ainda ficam amaldiçoados para sempre, onde as vítimas começam a ouvir risadas de todos os lugares, das pedras, das árvores, da água e até do vento. E aqueles que encontram com a Wariona tendem a ficar praticamente loucos, onde passam a ouvir risadas ecoando em suas cabeças até o fim de suas vidas. Yunkiko habita regiões montanhosas no norte do Japão, onde neva intensamente durante o inverno. E essa entidade tem uma origem bem interessante e está diretamente ligada com a Yukiona. A Yukiona pode atacar os homens e até mesmo ter relações físicas com eles. E bom, essas entidades são o resultado dessas relações. Os Yunkiko são espíritos da neve que se assemelham a crianças cobertas com roupas grossas, e como eu disse antes, eles são considerados os filhos da Yukiona. Muitas vezes podem ser vistos carregados no braço de sua mãe. Durante as tempestades de neve, os viajantes que cruzam as montanhas podem encontrar uma mulher estranha parada na neve, segurando uma criança
que está supostamente enrolada em cobertas. E então, a Yuki-onna pede para o viajante segurar o seu filho por um momento, e se o viajante aceitar, a criança rapidamente se torna pesada ao ponto da pessoa mal conseguir se mover. A neve ao redor deles começa a se acumular e ambos acabam congelando até a morte. Porém, se o viajante optar por recusar o pedido, a Yuki-onna empurra para uma ravina e leva instantaneamente à morte. E segundo a lenda, aqueles que conseguirem carregar um Yunkiko são dignos aos olhos da Yuki-onna, onde a pessoa ganha um tipo de habilidade de força extrema e assim podem sair ilesos disso. As Oshori Baba são bruxas antigas de aparências medonhas, que aparecem nas ruas desertas ou áreas montanhosas próximas ao fim do ano, e o som de seus passos podem ser ouvidos ecoando de longe, como se elas estivessem arrastando um espelho ou algo pesado enquanto caminham. Isso é um índice que marca a presença da Oshori Baba. Suas costas estão levemente torcidas e curvadas, que segundo a lenda é resultado de uma vida inteira de trabalho duro e árduo, e elas carregam com si uma bengala em uma mão e uma garrafa de saquê na outra, e usam um chapéu de palha meio velho e quebrado. E a característica mais marcante dessas bruxas é o rosto envelhecido e coberto por um pó facial branco. E embora ela não interaja diretamente com o indivíduo que a vê, dizem que sua aparência é o suficiente para deixar as pessoas com medo e eventualmente fugirem do local. Porém, se a pessoa optar por ficar no local, ela irá se aproximar da pessoa, pedindo maquiagem ou tentando comprar um vidro de saquê. Mas basicamente, ela não faz nenhum tipo de mal à pessoa. Ela é só uma bruxa com uma aparência estranha que pode causar um certo desconforto a quem a vê. As Shinoya são espíritos de Okinawa que se assemelham a mulheres fantasmas, com cabelos longos e escuros, que aparentam estar molhados. E as Shinoya habitam os rios perto dos cemitérios, onde crianças falecidas foram enterradas. E ela emerge das águas para cuidar do espírito dessas crianças, nutrindo-as na vida após a morte com o seu leite materno. E no Japão, quando uma criança com menos de 6 anos morre, é costume pedir para que uma Shinoya cuide do espírito dessa criança. Então é deixado caixas de comida no cemitério como um tipo de oferenda. E embora tenham uma aparência gentil e uma natureza maternal, as Shinoyas podem ser perigosas. Quando uma criança viva se aproxima de uma Shinoya, ela pode a nutrir com o seu leite, e é o que provoca um rápido enfraquecimento e leva a criança até a morte. E além disso, se uma criança se aproximar demais da água onde uma Shinoya vive, ela pode a puxar para dentro das águas e digamos que dar um fim nela. E claramente, as crianças não são as únicas vítimas da Shinoya, e sim qualquer um que possa tê-la em sua presença. E as Shinoya servem apenas os mortos, então não é uma boa ideia topar com uma dessas por aí. As Ubumis são espíritos de mulheres que morreram logo após dar o parto, e por conta do apego emocional, meio que as almas delas ficam presas e não podem descansar. E uma Ubumi pode aparecer de várias formas, como uma mulher carregando um bebê, uma mulher grávida ou até um cadáver ambulante, encharcado por um líquido vermelho e carregando um bebê mal formado. E na maioria das versões da história, ela aparece como uma mulher vestida de branco que grita pedindo ajuda para os viajantes. E um sinal de que uma Ubumi pode estar próxima são vários corvos sobrevoando os céus e sons de gritos ecoando aos redores. E se caso o viajante encontre-se com uma Ubumi, ela irá se aproximar lentamente e irá perguntar se a pessoa pode ficar com o bebê dela. E se caso o viajante aceitar, ela eventualmente irá entregar a criança para o viajante, e quando ele olhar para aquilo que era uma criança, irá se deparar com galhos e algumas pedras. E logo em seguida, a Ubumi desaparece como uma fumaça de vapor. Porém, aquele que aceitou seu filho sofre como uma consequência, onde após o ato, ao decorrer dos dias, irá sofrer com doenças severas que eventualmente farão com que a vítima acabe chegando a seu fim. Mas a Ubumi não é uma criatura hostil, então caso encontrá-la, é só ignorar que eventualmente ela vai desaparecer. A Tsura-onna é uma figura mítica que aparece nas épocas de inverno, e ela é criada, remetida pela solidão que os homens solteiros sentiam.
e de acordo com o conto, ela surge quando um homem, em meio a seu estado de melancolia, olha para um pingente de gelo pendurado em seu telhado. E é nesse momento que uma Tsurahona aparece, e inicialmente ela se parece com uma mulher comum. Sua aparência e comportamento são parecidos com o da Yuki-onna, porém, a Tsurahona não causa nenhum tipo de mal à pessoa. E diferente dos demais espíritos da neve, ela é uma mulher carinhosa e afetuosa, e a lenda envolve um tipo de romance com um ser humano e essa entidade. Porém, quando a primavera chega, a mulher desaparece, deixando seu parceiro confuso e solitário novamente. E essa lenda em especial não tem nada a ver com morte, e no conto, ela é uma das poucas lendas que digamos que tem um final minimamente bom. Isso se tirar o fato de que o homem volta a ficar solitário. As Hanyas são um tipo de demônios femininos, conhecidos também como Kijo, que se deram origem no Teatro No, que é basicamente um teatro japonês que envolve o uso de várias máscaras. E inicialmente, elas eram mulheres consumidas por sentimentos como os ciúmes e o ódio intenso. E é exatamente isso que as levou a se transformarem nessas entidades. E o nome Hanya também se refere às máscaras utilizadas durante as apresentações, que representa a fúria e o tormento desses espíritos. E dentro do conto, existem 3 estágios de Hanyas, que no estágio 1 se chama Namari Hanya. Elas são um tipo de demônios iniciais, ainda com aparência humana, mas elas são marcadas por chifres pequenos em suas testas. E elas ainda têm um poder um pouco limitado, e elas utilizam magia negra para realizar os seus planos, como invocar espíritos vingativos. E embora seus corações ainda guardem resquícios de humanidade, elas estão caminhando por um caminho sombrio. Porém, até esse estágio ainda é reversível. Estágio 2, Shunari Hanya. São demônios de nível médio, com características mais visíveis, e elas possuem chifres longos e afiados, e algumas presas. E também têm habilidades mais poderosas em relação ao estágio anterior. Essas Hanyas podem ser afastadas com algumas orações budistas, mas são mais perigosas e difíceis de vencer em um confronto. Estágio 3, Honari Hanya. São bem mais poderosas e já se transformaram completamente em criaturas. Até esse ponto, elas já têm uma aparência mais monstruosa, com um corpo serpenteado e uma capacidade de soprar fogo. Elas usam os ciúmes como uma fonte de ódio, e não existe nenhuma forma de neutralizar essas criaturas. E segundo a história, uma vez que se chega nesse estágio, jamais terá uma maneira de voltar. E bom, nesse vídeo a gente comentou algumas histórias e entidades do Japão, com o foco principalmente nas entidades femininas, que sinceramente foi bem assustador. E esse tema de criaturas do Japão é um dos que eu mais gosto de trazer aqui no canal. Então provavelmente, futuramente vai ter mais coisas sobre, mas por enquanto eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.